Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jogaço entre Corinthians e Grêmio, hein? O Gemerson tá fora, testou positivo para a Covid-19, mas o técnico Wagner Mancini tem alguns retornos importantes. Será grande chance de Luan? E o Grêmio vem embalado. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Domingo, 8h30 da noite, Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena se enfrentam, um jogo muito importante para as pretensões das duas equipes no Campeonato Brasileiro, um clássico, né, do futebol brasileiro, e que tem esses ingredientes, né, essas nuances. O Luan, por exemplo, né, ex-Grêmio, jogando pelo Corinthians, vem crescendo, vem evoluindo nos últimos jogos, mas ainda longe daquilo que o torcedor corintiano espera. Até durante a semana, a Corinthians TV, que está fazendo um trabalho com alguns jogadores, com alguns personagens, elegeu o Luan. O Luan contou a sua história, ele que é corintiano de nascença, sempre quis jogar no Corinthians e tudo mais, contou a sua história, a sua relação que ele tem com o clube, né? Vazou fotos, eu me lembro quando vazou uma foto dele comemorando o título mundial em 2012 em Rio Preto, interior de São Paulo, que é terra dele. Ele surgiu no América lá, numa Taça São Paulo, depois catando vence, foi parar no Grêmio ainda na base lá antes de 2014. E hoje está no Corinthians, defende as cores do clube em que ele torcia na infância, mas com muita crítica, muita cobrança para ser pelo menos um jogador próximo daquele que foi eleito o rei da América em 2017, o melhor jogador da Libertadores. Não só isso, ele foi muito decisivo na campanha do título olímpico em 2016, e no Grêmio também, campeão da Copa do Brasil. A partir de 2018 ele tem lesões, ele não é convocado para a Copa, cai muito de produção e chega no Corinthians mesmo meio que numa redenção, num recomeço de carreira, numa motivação que ele precisava, enfim, porque no Grêmio já não tinha mais tanto espaço, o Renato estava colocando ele na reserva, ele teve uma lesão, uma fascite plantar complicada, o Jean-Pierre estava assumindo a condição de titular, a torcida também já estava pegando no pé do Luan lá nos momentos finais dele do Grêmio, por esse jeitão dele assim, né, um pouco mais sonolento mesmo e tal, de não correr muito, mas tecnicamente sempre um grande jogador, né, já entregou muito para o Grêmio. O Luan. Nesse momento ele no Corinthians vem evoluindo, como eu disse, substituindo o Casares que está machucado, mas o coletivo ainda não ajuda, né? Não colabora. Mas individualmente eu também reconheço que ele precisa entregar um pouco mais. Agora, a gente coloca, né, sempre essa questão, não é nem lei do ex, que muitos falam, né? Pô, será que o Luan pode marcar um gol contra o Grêmio? Eu nem falo em relação a isso. Eu falo de motivação de atuação mesmo. Né? Acho que ele não tem nada contra o Grêmio, não saiu num litígio, não tem aquela coisa do tipo, aquela raiva que faça o jogador jogar melhor. Mas também eu acho que ele tem uma grande oportunidade, mais uma, né, de provar para o torcedor corintiano por que ele custou tão caro, por que houve um esforço na sua contratação, por que ele está lá defendendo as cores do Corinthians. O torcedor do Grêmio não vai gostar muito, né, desse vídeo aqui, porque tem muitos torcedores do Grêmio que gostariam de ver a volta do Luan. O Luan é um ídolo recente do Grêmio por tudo que ele fez lá. Mas ele tem uma identificação com o Grêmio, isso é fato, mas ele tem o fato de ser torcedor do Corinthians na infância e de hoje representar as cores do timão e querer muito dar certo. Né? O Luan quer muito dar certo, eu já busquei informações internas, ele tem essa vontade, ele está motivado e precisa que algumas coisas colaborem, né? Como eu disse, o coletivo. O coletivo desde o início, o ano foi muito atribulado, não aconteceu. E a gente vê que alguns jogadores, às vezes, você traz para o clube e ele vai dar certo, às vezes, 2, 3 anos depois. O Rodriguinho foi um caso. O Rafael Veiga no Palmeiras só agora está despontando. Por quê? Porque tem um técnico que está colocando ele numa posição mais interessante, o time está bem, tem a confiança, enfim, uma série de fatores. Agora, é inegável que o Luan vai ter uma motivação, vai ter essa questão, né, de enfrentar o Grêmio como mais uma possibilidade dele entregar, dele fazer gols, dele dar passe, dele atuar, e ele vem fazendo isso, ele vem buscando o jogo, ele vem participando mais envolvido. Eu tenho visto o Luan assim, até pela dificuldade técnica que o time vem tendo, né? São muitas, nos últimos jogos aí o Mancini sofreu com desfalques. E isso é importante a gente falar. Ele perdeu mais um jogador que seria relacionado para esse jogo contra o Grêmio, o zagueiro Gemerson, que foi contratado, não joga desde janeiro, contratado junto ao Mônaco da França, mas seria relacionado, né, vinha trabalhando fisicamente, porém testou positivo. É que o elenco do Corinthians apresentou vários testes positivos no início da pandemia, vocês lembram?
Então, como os casos de reinfecção ainda são raros, ainda que aconteçam no futebol, hoje o elenco do Corinthians já está um pouquinho mais blindado, com exceção do Matheus Vital, que pegou de novo. E o Jô, recém chegou, também testou positivo. E agora o Gemerson, que recém chegou também, testou positivo. Ou seja, a sensação de leigo, né, é que o vírus está ali. Mas como alguns jogadores já testaram positivo, eles não se reinfectaram. Bom, o fato é que o Gemerson está fora e a dupla de zaga será mantida com Marlon e Gil. Mas também o Mancini conta com retornos importantes. O Xavier cumpriu suspensão, embora o Mancini tenha apostado bastante no Gabriel, né, como primeiro volante. Tanto que contra o Atlético Goianiense ele jogou até com os dois, o Gabriel e o Xavier. E o Cantilho, Mancini? Põe o Cantilho para jogar. Põe o Cantilho desde o início, dá uma sequência pro Cantilho. Aquele Victor Cantilho, colombiano, que chegou bem, tem um passe qualificado entre linhas, vai dar qualidade para esse meio campo. É engraçado porque o Mancini tem elogiado o Cantilho quando ele entra, mas não, parece que não aposta nele, não coloca ele desde o início. A gente não está vendo os treinamentos, pode ter algum indicativo nisso, mas eu acho que o Cantilho ainda pode ser titular desse time. Eu faria o meio-campo com Xavier, Cantilho e Luan. Acho que teria mais qualidade na saída de bola, em circulação de bola e tudo mais. Tem o Otero também, vindo da seleção venezuelana, da rodada das eliminatórias, e o Fábio Santos. O Fábio Santos não pôde jogar contra o Atlético Mineiro na última partida, então retorna naturalmente à lateral esquerda. Aí nas opções de ataque a coisa, né, dificulta um pouquinho, né, porque o Mosquito também está recuperando, o Casares também está fora, a gente já falou. Então vamos montar esse time aí. Cássio, Fagner e Fábio Santos, né, os laterais, Marlon e Gil zagueiros. No meio campo eu faria Xavier, Cantilho e Luan, mas pode ser que o Gabriel entre nessa lista aí. E na frente, o Ramiro é dúvida. O Ramiro está se recuperando aí de uma torção de tornozelo, dificilmente vai ter condições. Então abriria o Otero por um lado, botaria o Matheus Davó, que fez gol também contra o Galo, lá na frente, né? Tá fazendo a dele, né? Pelo menos marcou contra o Inter, marcou contra o Galo. Então, na ausência do Jô, que também está com a Covid, eu botaria ele de centroavante. E do outro lado, aí tem as alternativas, né? O Everaldo, será? Ou o Jonathan Cafu, que entrou muito poucos minutos, né, muito pouco tempo contra o Atlético Mineiro, mas talvez seja interessante a gente ver ele desde o começo. Talvez não sejam as melhores opções que o Corinthians tenha do meio para frente, mas é o que tem e precisa do resultado porque vai encarar um Grêmio. O Grêmio que está embalado, né, venceu 4 seguidas no Brasileiro, 8 vitórias seguidas, contando todas as competições, está na semifinal da Copa do Brasil e até mudou um pouco a mentalidade lá dentro, né, entendeu que o Campeonato Brasileiro é um campeonato disputável, que os concorrentes estão oscilando lá na frente, então que dá para disputar. Mas claro, a gente sabe como funciona, né? Não só o Grêmio, né, instituição, mas o Renato gosta muito das Copas, o torcedor. Então tem um jogo importante contra o Guarani do Paraguai na quinta-feira. Teoricamente, você poderia fortalecer um pouco mais esse time. Não acho que isso vai acontecer. Acho que apesar do Grêmio estar subindo na tabela, é um jogo fora de casa, vai de repente colocar alguns jogadores que possam jogar as duas partidas. Bom, o Kahneman, por exemplo, está suspenso contra o Guarani do Paraguai e deve jogar contra o Corinthians. Então, algum jogador que estiver bem fisicamente, talvez ele coloque, mas no restante eu acho que ele vai dar aquela velha mesclada, assim como ele tem feito. O Grêmio até tenha utilizado o time titular, quase titular, antes das Copas, com os jogos em Porto Alegre, né? Porque não tem o desgaste da viagem e tudo mais. Quando é fora, o Renato poupa um número maior de titulares. Então, a tendência é que o Grêmio seja um pouquinho mais desfigurado para encarar o Corinthians. Mas também, obviamente, vai em busca do resultado. O Grêmio em si, né, titular ou reserva, está motivado, está empolgado com o momento na temporada. O Grêmio oscilou muito em algum momento, mas esse momento já coloca esse Grêmio disputante a títulos novamente. Então, eu tenho certeza que vai ser um grande embate entre Corinthians e Grêmio no domingo. O que vocês acham que vai dar? Eu não vou palpitar não, vou deixar para vocês. Comenta aqui, inscreva-se no canal, volto na próxima. Tchau!